Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, aí que o bolsonarista tá muito bom não, isso. Operação Lavagado continua a mais de 1000, condenando os participantes lá da Revolução dos Mané e tudo mais. E Xandão, nem férias tira, papai. E na humildade, se inscreve no canal, aperta no like e deixa comentário também para fortalecer nosso engajamento. Vou trazer aqui mais um voto de Xandão, um depoimento do meliante e também a audiência de custódia, tá ligado? Do cara que participou da Revolução dos Mané, o cara policial do Rio de Janeiro, capaz tá dividindo cela lá, com o Daniel Silveira e Gabriel Monteiro, hein? Vê só que triozinho massa, o cara é policial lá do Rio de Janeiro. Enfim, condenação dele, 16 anos e meio. Oxi, bagulho doido, né, meu velho? Sem mais delongas, vou começar aqui logo pelo voto de Xandão. Pra quando a gente for dar uma sacada no depoimento, já ver as mentiras, as lorotas que ele conta e tal, tá ligado? Enfim, vou ler aqui o voto do Xandão agora. Pronto, aí vem assim, ó, o trecho do voto de Xandão, que o réu, Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva, foi preso dentro do Palácio do Planalto. Em seu interrogatório, conforme tal documento, em que pese negar a prática delitiva, ele consignou que teria ficado sabendo da manifestação quando da última vez que foi ao QG do Rio de Janeiro, que saiu de sua residência no dia 6 de janeiro sozinho e pagou por sua passagem, vindo a chegar em Brasília somente na madrugada do dia 8 de janeiro, que chegou a Brasília e foi direto para o QG, pois sua intenção era participar de uma manifestação, que no QG não havia organização e as pessoas eram, aspas, muito cordiais. Sim, só os delinquentes, é tudo cordial, né? Tá certo. Aí segue que na manhã do dia 8 de janeiro teria ficado no QG preparando abrigo para a chuva e perto da hora do almoço teria ouvido pessoas falarem sobre a manifestação e saiu com eles em direção à esplanada. No caminho, a manifestação era pacífica e quando se aproximou do gramado, as barreiras e gradis já estavam deslocados e espalhados. Alega que não teria percebido que a intenção dos manifestantes era abolir o Estado Democrático de Direito ou algum golpe de Estado. Oh, é tão inocente o bichinho. Ele ficava de quartel em quartel, tá ligado? Se manifestando. Mas não era pra bagulho de golpe de Estado, não. Nem intervenção militar, nem nada. É, muita cara de paus. E quando chegou, as bolsonaristas de não deixar as coisas inteiras, já tinha tudo acontecido. Que posteriormente se posicionou na parte de trás do Congresso para recuperar sua energia. O é recarregável eles. E quando viram os helicópteros, aí sim, ele se movimentou para retornar. Que não teria presenciado cenas de bolsonaristas de não deixar as coisas inteiras e as pessoas com que teve contato não teriam abolido o Estado Democrático de Direito, só gente boa. Que sua versão, contudo, carece de credibilidade pelos motivos que passará a expor. Eita, lá vai Xandão expor o meliante. Aí vem. O réu Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva foi preso em flagrante no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as bolsonarices, objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito. No magnífico laudo aqui produzido pela Polícia Federal, acostado sobre tal documento, que a defesa tem plena ciência, se refere ao exame do material descrito na tabela 1, que, de acordo com a cópia do termo de apreensão de tal número, a anexa à solicitação de exames se encontrava em poder de Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva. A perícia realizada no aparelho celular apreendido com o réu por ocasião de sua prisão em flagrante chega às seguintes conclusões em resposta aos quesitos formulados. Foram encontrados arquivos de fotos e vídeos criados pelo usuário em 8 de janeiro de 2023. Alguns itens estão demonstrados nas figuras 3, 4 e 5 que podem ser encontrados na seção 3. Todos os arquivos pertinentes foram exportados para as ferramentas gráficas de pesquisa e análise disponíveis na pasta de rede do setor solicitante. Sim, pode-se ver nos vídeos cenas de destruição do STF e do Palácio do Planalto, e que sim, os dados de georreferenciamento do período de 6 a 8 de janeiro de 2023 encontrados foram extraídos e exportados para as ferramentas gráficas de pesquisa e análise disponíveis na pasta de rede do setor solicitante. Também pode ser visualizado na tabela 3 da seção 3, 1.3. Sim, conforme descrito na seção 3.1.3, foram localizadas 3 fotos cujos dados de georreferenciamento indicam que elas foram feitas
no Supremo Tribunal Federal e seu entorno. Porque não basta os mané tirar as fotos deles e pai já produzir a prova não. E eles deixam o bagulho de localização das fotos ativa do GPS. Aí dizem exatamente onde o cara tava na cara tirando a foto. Na moral, esse bolsonarista é muito engraçado. Por quem gosta é a PF, que facilita muito o trabalho deles, como de Xandão. Aí segue aqui no voto Xandão dizendo que na análise do conteúdo dos vídeos armazenados no aparelho celular apreendido pertencente ao acusado, se identificaram vários vídeos no ambiente de bolsonarista, de não deixar as coisas inteiras, a comprovar inclusive que o acusado circulou livremente pela Praça dos Três Poderes, se dirigiu aos 3 prédios sede, entoou palavras de ordem e fez questão de registrar a selvageria. De início, registrou-se a presença de vários vídeos armazenados, todos gravados na noite do dia 7 de janeiro, em várias cidades brasileiras, onde as pessoas estão se mobilizando para vir para Brasília, entoando palavras de ordem como aspas, a guerra foi decretada, união, força e estratégia, e demonstrar que o réu tinha plena e total consciência dos desígnios das pessoas que se encontravam na porta dos quartéis, inclusive o de Brasília, e do que aconteceria em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, ao contrário do que alegou em seu interrogatório judicial. A título de exemplo, eu cito o vídeo X aqui e o vídeo Y. Na sequência, há um vídeo gravado por volta das 8 da manhã no QG, onde se vê que as pessoas estão se mobilizando, se preparando para a batalha, contrariando também a sua alegação de que as pessoas eram cordiais e ordeiras, conforme o vídeo A, do qual se extraiu o recorte abaixo. Aí mostra aqui, meu velho, um vídeo sendo... Foi gravado lá no acampamento dos mané, ainda, antes de começar a marcha e tudo mais, provavelmente. Aí segue aqui nas ideias. Que a sequência de imagens abaixo mostra com clareza e detalhamento a trajetória do acusado, desde sua saída do QG, acompanhando a turba, caminhando e entrando nos prédios da sede dos Três Poderes da República, presenciando cenas de bolsonarices de não deixar as coisas inteiras e entoando palavras de ordem, dentre outros. A caminho da Praça dos Três Poderes, o vídeo B e C, nota-se inclusive que atrás do réu estão várias pessoas usando capacetes, lenços para ocultar o rosto, dentre outros equipamentos utilizados em confrontos dessa natureza. Eita, bom velho, o bicho tava com óculos escuros e tal e tudo mais. E a galera mesmo de capacete de ciclista, bagulho de faixa na cara. E ele com a mão pra cima assim, comemorativo. Vitória, né, uai? Deu certo. Vai vendo. Essa galera é muito bancosa mesmo, meu irmão. Aí segue. Posteriormente, o acusado já aparece fazendo registro de vídeo na parte superior do Congresso Nacional, conforme o vídeo D e C. Ocasião em que se vê claramente a ordem criminosa. Registra-se desde já que nos vídeos analisados não se vê pessoas ordeiras e pacíficas, mas sim uns incitando outros a promover bolsonarices de não deixar as coisas inteiras e tomar o poder. O próprio acusado, no segundo vídeo aqui mencionado, chega a afirmar que, aspas, o Brasil é do povo! Abaixo, recorte dos vídeos mencionados. Aí mostra ele se filmando lá em cima do... Mesmo, é muita imagem do bagulho desse cara, amor, pai. É Xandão bem que disse. Do início ao fim ele se gravando. Eita, KF ama. Aí segue aqui. Inclusive no recorte acima se vê que o acusado fazendo uso de equipamento de proteção. Óculos especiais, contrariando novamente a versão por ele apresentada no interrogatório judicial de que utilizou máscara ou algo do gênero. Eita, é mesmo, amor, velho, humilhante. Tava com bagulho de óculos de mergulho, vis. Era intervenção aquática mesmo que ele queria, vis. Que onda do caramba.
Aí segue aqui, quem ainda farta o material probatório registrado em seu aparelho celular, a prova de que estava no interior do Supremo Tribunal Federal quando houve as bolsonarices no plenário, conforme os vídeos 3, 4 e 5, cujos recortes seguem abaixo. Aí vem a imagem aqui dele no STF. Meu irmão, na moral, essa galera é muita cara de pau. Ele vai mentir em tudinho. Eu vi feito não tá dizendo aqui que ele mentiu muito, é porque mentiu mesmo. A galera do Rio de Janeiro parece que capricha mais, né? Nesses bagulho de não ser verdadeiro dos depoimentos. Que pelo amor de Deus, Daniel Silveira mesmo, muita cara de pau, meu irmão. Aí segue aqui, assim, ó. Que mais um recorte dos vídeos acima mencionados a demonstrar a turba violenta ingressando ilicitamente o prédio do Supremo Tribunal Federal. Novamente contrariando a tese de que as pessoas eram estimuladas a entrar ou que estariam entrando por proteção. Em acréscimo, também há registro do vídeo do acusado caminhando em direção ao Palácio do Planalto, em que inclusive ele orienta as pessoas dizendo, aspas, vamos agrupar ali perto, conforme o vídeo, eu agora já nem sei, o vídeo quadrado aqui, bem como dele parado próximo ao prédio filmando os helicópteros que estão sobrevoando a região, conforme o vídeo, um outro vídeo aqui. Aí, meu irmão, é muita imagem, muita filmagem, pô. Aí segue aqui ainda dizendo, Xandão, que da análise do conteúdo do aparelho celular de Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva, facilmente se verifica a sua adesão ao movimento extremista que se instalou no país desde a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022. Como se pode ver, nele estava arquivado significativo número de mídias, como fotos e vídeos, que demonstram inclusive o trajeto percorrido pelo acusado, passando por todos os prédios sede dos poderes constituídos, participando dos atos de bolsonarice, de não deixar as coisas inteiras, chegando inclusive a orientar pessoas ao seu redor. Veja-se o resultado. Ah, que outra imagem, meu velho, as cadeiras tudo bagunçadas dentro do Palácio do Planalto, meu irmão. Aí segue aqui dizendo que ainda de se mencionar o resultado do georreferenciamento de seu aparelho celular, descrito no outro magnífico laudo produzido pela Polícia Federal, conforme as tabelas das folhas 8 e 10 do laudo, que também comprova que o acusado esteve no QG e depois se encaminhou à Praça dos Três Poderes, já ficando por considerável lapso temporal, o que pode ser confirmado inclusive pelos horários dos vídeos. Portanto, ficou evidenciado que Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva estava na capital federal no dia 8 de janeiro de 2023 para participar de atos golpistas visando a extinção do Estado Democrático de Direito, com a decretação de intervenção militar e a derrubada do governo que foi democraticamente eleito. Para tanto, ele esteve no QG de Brasília desde a madrugada do dia 8. Aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir, em contexto de bolsonarice, o Palácio do Planalto. Por fim, um fundamento apresentado em sede de alegações finais de que, por ser policial civil, haveria incompatibilidade desarmônica com o senhor Carlos Eduardo e com as leis universais, não merece acolhida, por absoluta falta de embasamento jurídico ou fático. Ressalto nesse ponto que há inúmeros membros de forças policiais que respondem por crimes análogos. Só disse que porque ele era policial não tinha como ele fazer esses crimes não. Que brabinha é cada uma. Deixa eu contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Eita, amor, vai, parece mentira, mas não é não. Tem um tal de 13 imagens aqui pra provar que o Meliante tava participando da baderna. Enfim, bora dar uma sacada agora aqui no depoimento, tá ligado? Que pelo que eu vi aqui, pelo que eu li, é repleto de mentirinhas. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Já praticamente boa tarde, né? Peço aí as escusas pelo atraso, mas que as audiências estão se encavalando hoje.
nada que prejudique o bom andamento da presente assentada. Daremos, então, início à audiência de instrução na ação penal 1068, movida em desfavor de Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva. Antes de iniciarmos, apenas confirmar com os advogados se tiveram oportunidade da entrevista pessoal e reservada. Excelência, tivemos sim, e agradeço aí por ter concedido aí o contato, né, com o sistema penitenciário e possibilitar o Dr. Rainer de estar lá com o Carlos, garantindo ali os direitos do acusado, tá bom? Agradeço aí o Borges. Ok, por nada, doutor. Procuradoria-Geral da República, também vejo que está presente, senhor Bruno Carvalho. Bom, confirmada a presença de todos, né, e considerando o despacho inicial do ministro Alexandre de Moraes, aliás, antes disso, né, eu acho que cabe ressaltar que eu, Rodrigo Pessoa, como juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, tenho por delegação a presidência desta assentada, né, que na verdade é a continuação da audiência anterior, e nesta condição, nos termos da delegação, a prática de atos exclusivamente derivados da audiência em si. Eu digo isso porque quaisquer outros requerimentos, né, de conteúdo decisório que não estejam diretamente relacionados à audiência deverão ser formulados e direcionados direto ao ministro, em que pese, obviamente, a possibilidade de registro aqui em audiovisual de forma resumida. Em relação às audiências também, desculpe, às testemunhas também, né, vejo que tem algumas testemunhas arroladas, mas considerado o despacho inicial do ministro de que as testemunhas meramente abonatórias seriam indeferidas com autorização de substituição por termo nesse sentido, e as demais seriam conduzidas ou trazidas pelos advogados, indago se temos testemunhas a serem ouvidas hoje. Excelência, as testemunhas a gente juntou o termo de declarações delas, né? Na grande maioria eram abonatórias, ninguém presenciou o fato em si, então, respeitando aí o despacho do ministro, cumprimos ali o termo. Perfeito, muito obrigado, doutor. Então, na verdade, podemos passar diretamente ao interrogatório do acusado. Né, senhor Carlos Eduardo, vamos então iniciar o seu interrogatório. Certamente, os seus advogados já explicaram para o senhor o que é, mas deixe eu fazer uns comentários breves aqui. O interrogatório é o momento que o senhor tem para dar a sua versão sobre os fatos, né, para falar sobre o que aconteceu naquele dia, o que o senhor acha que tem que ser dito. Contudo, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é uma garantia constitucional, de modo que, se o senhor se recusar a responder qualquer pergunta que lhe seja feita, o seu silêncio não pode prejudicá-lo. Compreendeu? O interrogatório, no entanto, ele é composto de duas etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer perguntas de ordem pessoal, profissional, familiar. Essas perguntas o senhor deve responder. Na segunda etapa, que são perguntas relacionadas aos fatos, aí sim o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tá? E como último esclarecimento, eu vou ler aqui para o senhor os crimes pelos quais o senhor está sendo processado nesta ação penal. Do Código Penal, artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M de Maria, golpe de Estado, 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, que é o dano qualificado por violência, grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima. E artigo 62, inciso 1º da Lei Ambiental, que é a deterioração de patrimônio tombado. Ok? Dito isso, vou passar, então, às perguntas de ordem pessoal. Qual a sua idade, senhor Carlos Eduardo? Eu completo 57 anos esse ano, Excelência. Estado civil? Sou divorciado. Tá. O senhor tem filhos ou parentes que dependam financeiramente do senhor? Sim, senhor. Eu tenho um neto que eu faço o pagamento da pensão. Tenho uma neta que mora comigo e os meus dois filhos ainda moram comigo.
Qual que é a sua escolaridade e profissão? Ensino médio completo, Excelência. Eu sou policial civil do estado do Rio de Janeiro. Sou policial civil, né? Sim, senhor. Qual que é a sua remuneração aproximada? A última que eu tive acesso, em dezembro, líquido estava R$ 5.000. Fora essa situação aqui, o senhor já foi preso ou processado criminalmente? Não, nenhum antecedente criminal. Tá, agora, senhor Carlos Eduardo, vamos sim aos fatos, né? Lembrando que o senhor tem aí o direito de permanecer em silêncio. Como e por que o senhor saiu do Rio de Janeiro para vir para Brasília? Eu me reservo o direito de ficar em silêncio, Excelência. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então, senhor Carlos Eduardo. Excelência, Pois não. ordem, por favor. Aqui o Carlos ele quer se referir a Vossa Excelência, dizendo que ele vai utilizar o direito ao silêncio parcial, Sim, oportunizando aos advogados fazerem as perguntas. perfeito, doutor. Sem problema, é um direito que o senhor tem pleno possibilidade de exercer, sem que isso te cause prejuízo algum. Né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer as perguntas para o senhor de qualquer forma, basta que o senhor dizer ao final que ficará em silêncio e É, permanecerá em silêncio. Tá certo? A primeira eu já fiz. Em relação ao transporte, o senhor financiou pessoalmente ou o senhor teve o transporte para cá financiado? Eu me reservo o direito de responder parcialmente, Excelência. Pode falar só que não irá responder. Sim, senhor. Não precisa, até para a gente ganhar até um pouquinho de agilidade. Agilidade. Antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes, o senhor estava onde? Não vou responder, Excelência. O senhor levou qualquer tipo de arma, arma branca, instrumento cortante ou perfurante ou substância inflamável? Eu não vou responder, Excelência. Tá. O senhor passou por algum tipo de revista no caminho? Eu não vou responder, Excelência. Havia algum tipo de bloqueio policial? E qual que era a postura da Polícia Militar ou outras forças de segurança em relação à proteção dos prédios? Eu não vou responder, Excelência. Como que as pessoas entraram nos prédios? O acesso estava liberado? Eu não vou responder, Excelência. O senhor praticou algum ato de violência contra os policiais ou equipe de segurança? Eu não vou responder, Excelência. Tá. Ao invadir o prédio do Planalto, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Eu não vou responder, Excelência. O senhor pretendia, com a invasão, auxiliar a depor o governo ou a implantação de um novo governo? Não vou responder, Excelência. O senhor apoiava alguém especificamente ao participar do movimento? Não vou responder, Excelência. O senhor depredou algum bem? Por qual razão? Eu não vou responder, Excelência. O senhor estava com o rosto encoberto ou fazendo uso de máscara? Não vou responder, Excelência. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude nas eleições e nas urnas? Eu não vou responder, Excelência. O senhor queria a queda do atual presidente e o retorno do ex-presidente ao poder? Eu não vou responder, Excelência. Se o ex-presidente tivesse feito qualquer declaração pública reconhecendo sua derrota e a vitória do atual presidente e a confiabilidade das eleições, o senhor teria vindo a Brasília de qualquer forma? Eu não vou responder, Excelência. Bom, essas eram as perguntas a serem feitas por parte do magistrado. Passo, então, a palavra à Procuradoria-Geral da República. Tem perguntas, Excelência, da manifestação pelo silêncio do acusado. Perfeito, doutor Bruno, muito obrigado. Passo, então, a palavra à defesa, pedindo, se possível, que as perguntas sejam concentradas em um dos três defensores. Aí é bom demais, tá ligado? Quer responder só os advogados. Aí ele mente à vontade e os advogados não tentam nem desmentir ele, tá ligado? Só meio que corrobora. Enfim, bora ver aqui ele mentindo agora. Perfeito, Excelência. Eu vou iniciar as perguntas e caso no final tenha alguma necessidade, o doutor João ele vai reiterar, tudo bem?
Carlos, boa tarde. Aqui é o Boa momento de você tarde. trazer a sua versão dos fatos para o processo, para que se apure os fatos e se busque o melhor resultado, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Como que você ficou sabendo dessa manifestação? Fiquei sabendo na última vez que eu estive em frente ao quartel lá no Rio de Janeiro. Entendi. E quando você foi para Brasília? Quando você saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília? A data, você se recorda? Eu saí da minha residência na sexta-feira, dia 6 de janeiro. Entendi. Quando você saiu da sua casa, você combinou com mais pessoas para irem a Brasília? Não, com Tá, ninguém. entendi. Como você foi? Qual foi o meio de transporte que você foi do Rio de Janeiro para Brasília? Eu havia adquirido uma passagem de um ônibus que sairia da frente do quartel na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Entendi. E que horas você chegou em Brasília? Esse ônibus que estava previsto sair na sexta-feira não apareceu e eu fiquei lá tentando bloquear a transferência e recuperar o valor transferido. E surgiu a possibilidade de um novo ônibus que sairia do mesmo local. Entendi. E foi E você que pagou o valor da passagem? fui eu que paguei o valor da passagem e o novo ônibus saiu às 2h30 da manhã do sábado. Tá. E o seu destino, chegando em Brasília, foi para onde? O destino, chegando em Brasília, foi o quartel de Brasília, quartel-general de Brasília. E qual era a sua intenção saindo do Rio de Janeiro e indo para o quartel de Brasília? Participar lá de uma manifestação pacífica no quartel de Brasília. Entendi. É, o senhor se recorda o horário aproximadamente que você chegou no quartel? O ônibus chegou lá no quartel aproximadamente 2h30, 3 horas da madrugada, de domingo. Entendi. O senhor foi armado para Brasília? Não, nenhum tipo de arma. Entendi. Quando o senhor chegou lá no quartel, existiam lideranças? Você poderia identificar alguém como sendo o líder da organização? Não, não existia organização nenhuma, nem lugar é, preparado para nos receber. Entendi. E aí, quando você chegou lá, a intenção daquele pessoal lá era uma manifestação violenta? Ou as pessoas conversaram de maneira cordial, queriam exercer o direito dela? Como é que era isso? Pessoas totalmente cordiais, muito parecida com as pessoas do Rio de Janeiro, nos dias em que eu fui até a frente do quartel. Olha aí as pessoas cordiais, pacíficas e tudo mais. Usando capacete, tampando a cara. O outro tiozinho lá, ó, com óculos de mergulho também. Oxi, para, meu irmão. Entendi. E por que a coisa evoluiu e saiu do quartel, e foi para Brasília? Você participou disso ou você só viu as pessoas indo? Como é que foi? Explica pra gente. A parte da manhã, praticamente toda, como na época tinha muita previsão de chuva, nós ficamos ali preparando provisoriamente um abrigo caso viesse a chover. Por volta da hora do almoço, é que houve comentários sobre o deslocamento para a esplanada. Entendi. E aí foram diversas pessoas, né? Você foi você estava nessa primeira leva ou estava mais para trás? Você se recorda? É, desde sexta-feira eu já estava com uma alimentação precária. Eu consegui tomar um café lá no quartel e por volta da hora do almoço, próxima hora do almoço, houve uma movimentação de saída. Eu estava posicionado na parte de trás lá do acampamento, saí e levei algum tempo para encontrar a direção correta, né? Entendi. E no caminho que o senhor fez com essa manifestação, existia escolta policial, estava sendo monitorado, estava verificando se de fato estava tudo correndo conforme a legalidade, de maneira pacífica? Sim, sim. Quando você chegou na esplanada, você chegou a ser revistado para Eu entrar? percebi, eu fui revistado.
Depois, Entendi. logo que passamos o viaduto ali, tinha uma equipe ali fazendo revista. Entendi. Existiam barreiras impedindo que vocês entrassem lá na esplanada? No momento que eu me aproximei lá do gramado, porque foi a primeira vez que eu fui a Brasília, eu não conheço nada ali, mas Entendi. as barreiras, os gradis já estavam todos deslocados, todos espalhados lá no local. Entendi. Você viu manifestantes armados nesse caminho indo à esplanada? Não, nenhum manifestante armado. Entendi. E sua intenção, chegando lá na esplanada, era depredar o patrimônio público, era depor o presidente eleito, era abolir o Estado Democrático de Direito? Negativo, só Você, você participar da imaginaria que o manifestação. pessoal que estava indo tinha esse viés, tinha essa intenção? Não percebi nenhuma atitude desse tipo. Entendi. E aí, pelo depoimento do pessoal, né, que deu para entender desse processo é que as pessoas chegaram lá e teve um determinado momento que as coisas fugiram do controle. Quando o senhor chegou lá de fato e conseguiu observar os prédios e tudo mais, como é que estava a situação lá? Depois que eu desci pela rampa do Congresso e me dirigi para o lado direito, até cheguei a identificar uma placa do STF, eu percebi que havia destruição lá no prédio, né? Então, Nesse momento, quando você chegou lá, já tinham ocorrido os atos. já no meio, no Então, antes meio, do senhor chegar no local, já tinham ocorrido os atos. sim, já havia ocorrido, já havia ocorrido. Perfeito, Nesse perfeito. momento, eu percebi que já era hora de retornar. Eu comecei a me movimentar em direção à saída, ao retorno do local. Entendi. Tá, e aí, Ó a cara de pau do delinquente, meu irmão. O bicho do lado lá da plaquinha da STF, ó. O óculos de mergulho e tudo mais, meu irmão. O bagulho ali, ó, pra proteger a cara. Oxi, aí agora tá com esses papos aí que queria voltar, mas veio. né, frente a esse tumulto, né, tinha uma grande massa, né, e as pessoas que estavam tentando evitar esse tumulto, tal, como é que o pessoal estava se comportando? A grande maioria queria destruir tudo, queria acabar com o Estado Democrático de Direito ou não? Nesse momento, eu percebi uma calmaria, era uma bomba ou outra. Eu me desloquei para uma área atrás do Congresso que tem árvores e Uhum, permaneci ali um tempo recuperando a minha energia. entendi, Quando surgiu o helicóptero da Federal voando muito baixo e disparando diretamente as pessoas ali próximo ao STF, eu me coloquei em movimento em direção à saída, fazendo o caminho de retorno de onde eu tinha vindo. entendi. E assim, você estava próximo ou chegou a ver, né? Você falou que não conseguiu ver o prédio quebrado, que quando você chegou lá já estava, né? Mas você chegou a ver pessoas tentando quebrar outras coisas ou confrontando a polícia? Não, eu não presenciei isso. Só escutei, quando estava próximo lá, o barulho de algumas vidraças sendo quebradas. Nesse Entendi, momento, eu percebi que era melhor retornar. entendi. E naquele momento, as pessoas tentavam abolir o Estado Democrático de Direito, tentavam impor um presidente, tentavam depor o presidente eleito. As pessoas que eu tive contato, em nenhum momento. Não percebi nada referente a isso. Você tem algum vínculo partidário? Não, Você nunca tive. financiou a campanha de algum deputado ou algum candidato às últimas eleições? Não, nenhum financiamento, nenhuma colaboração. O senhor concorreu com a prática de depredação do patrimônio público? Nenhum momento. O senhor tentou impedir o funcionamento dos três poderes? Não, O senhor tentou abolir o Estado Democrático de Direito? de forma nenhuma. O senhor se organizou com pessoas para praticar crimes? Não conhecia ninguém no local. O senhor tinha intenção de depor o presidente eleito? Não, nenhuma. Tá.
E aí, vamos lá, vamos ao momento que o senhor foi detido. O senhor falou que chegou lá, viu aquela confusão e se retirou. E qual o momento que o senhor foi detido e por quem você foi detido? Quando eu me levantei da praça para me movimentar em direção à saída, o helicóptero da Federal estava voando muito baixo, disparando diretamente sobre as pessoas. Também surgiram dois blindados e alguns pelotões avançando, disparando bombas e avançando de forma agressiva. Nesse momento, eu me coloquei em direção à rampa que eu tinha acessado o local e percebi algumas mulheres entrando e saindo de uma cabine ao lado do Planalto. Me dirigi até lá e acalmei a entrada da cabine duas senhoras que estavam lá e as coloquei em direção à rampa. Nesse momento, eu percebi ao meu lado direito, que é em frente ao estacionamento ali do Planalto, um pelotão do Exército, com várias pessoas ajoelhadas e sentadas em frente ao pelotão. Me dirigi até próximo ao pelotão, pedindo calma, que aquelas pessoas eram de bem, eram pessoas pacíficas, e fui surpreendido por um agente vestindo um uniforme preto, né, que me surpreendeu e me algemou, dizendo que eu estava detido. Entendi. E aí, no momento que o senhor foi detido, o senhor tentou, de alguma maneira, agredir o policial ou se tentou, evitar que o senhor fosse preso? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu apenas tentei argumentar, mas eu já estava algemado e fui O senhor coagido. acatou as ordens que o agente lhe deu? Todas as solicitações feitas pelo agente e pela polícia foram acatadas. Entendi. E aí, depois que o senhor foi detido, para onde o senhor foi levado? Na hora que eu fui detido, o agente estava um pouco alterado e me colocou sob cautela de um policial do choque, junto com mais um senhor também que havia sido detido e duas senhoras. Nós fomos conduzidos pela calçada ali, passando em frente ao Planalto, e ficamos ali durante muito tempo, até o início da noite, porque os ônibus que saíam dali conduzindo as pessoas detidas não tinha lugar para que nós entrássemos. Então, nós só conseguimos acesso ao ônibus, no último ônibus. Entendi. O senhor estava com máscara ou algo tapando o seu rosto no momento que o senhor foi manifestar? Eu usava um chapéu bege. Chapéu de proteção de sol. Mas o seu rosto estava limpo? Estava com barba e com um óculos. Sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O senhor entrou em algum prédio da esplanada ali? Em nenhum momento. É muito mentiroso mesmo, né não? Oxe, o bicho não só entrou, como produziu prova que entrou e ainda com geolocalização ativa, tá ligado? É muita cara de pau, pô. Oxe, ficou barato demais, 16 anos e meio. Oxe, esse bicho aí, por ser policial, era pra ser uns 40, né não? Vamos lá. O senhor falou que é policial civil, certo? No estado do Rio de Janeiro. Quanto Sim, tempo o senhor tem de casa? eu prestei concurso em 2002 e assumi a função de auxiliar policial de necrópsia em 2005 e faltam 2 anos para me aposentar. Tenho. E na tua carreira, você já sofreu alguma punição? Já foi processado administrativamente? Já respondeu criminalmente por algum ato? Nenhuma punição, eu tenho 2 elogios na carreira. Entendi. A gente teve acesso aqui, através de testemunhas, que você foi agente patrimonial, confere? Sim, em 2017, com a troca da direção do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói, o perito criminal Luiz Alberto me convidou para ser agente de patrimônio de bens móveis do PRPTC de Niterói. E qual era a sua principal função? A função era desafiadora, porque o PRPTC de Niterói foi criado em 2008
nunca tinha feito nenhuma prestação de conta, nenhum controle de movimento de bens móveis. Tecnicamente, você tinha o papel de controlar o patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro. A função de agente de patrimônio de bens móveis é controlar os bens móveis da unidade policial, mas eu também colaborava com a manutenção e a conservação do prédio, das viaturas, tudo que fosse possível fazer. Então, você zelava pelo patrimônio. Patrimônio móvel e imóvel. Perfeito, perfeito. O senhor tem filhas, Carlos? Eu tenho um filho e uma filha. Entendi. O senhor tem esposa? Eu vivo há 9 anos com a Ana Paula Guimarães Monteiro, que é minha companheira. Perfeito. O senhor acreditava que essa situação faria com que o senhor ficasse preso esse tempo todo? De Quando o forma senhor foi alguma. detido, o que você tinha em mente quando o senhor foi detido? Eu imaginei que em uma semana todos estariam liberados, porque, no meu caso, réu primário e sem antecedentes, o endereço fixo, eu moro no meu endereço há 20 anos, né, não tenho antecedentes. Então, eu imaginei que, após a oitiva, seríamos liberados em pouco tempo. Vê só, né? Os bolsonaristas mesmo que é contra esses bagulho de audiência de custódia. Agora eles ficam magoados quando não são liberados na audiência de custódia. Não era nem pra ter, meu irmão, pra vocês. E as coisas seriam esclarecidas, né? Exatamente. Perfeito. Ahn, João, você quer complementar? Só uma questão, doutor Vinícius. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Boa Procurador-Geral da tarde. República. Só uma questão para que a gente deixe bem explícito. O senhor falou que fez 2 transferências pagando um ônibus primeiro que não compareceu, o senhor não sabe dizer o porquê, mas que lá no local surgiu a possibilidade de o senhor ingressar em um outro ônibus, horas depois, 8 horas mais ou menos depois, o senhor pagou também por esse ônibus. O senhor se lembra qual o banco que o senhor utilizou para efetuar o pagamento desses valores? As 2 transferências foram feitas pelo aplicativo do Bradesco. Banco Bradesco, né? Minha conta aqui está bloqueada Perfeito. atualmente. Só outra questão, senhor Carlos. O senhor teve ou tem algum vínculo com o ex-governo federal? Nenhum vínculo. O senhor tem algum vínculo com, ou já teve algum vínculo com o atual governo federal? Nenhum vínculo. O senhor fez alguma doação para alguma campanha em algum momento da sua vida? Nenhum. Nunca fiz. O senhor já fez alguma doação para algum candidato em específico? Não, nenhum. O senhor já confirmou para a gente que o senhor chegou à esplanada dos Três Poderes e já não existiam mais barreiras de contenção e já havia vamos dizer que é um ato de desordem, né? O senhor chegou a danificar algum objeto ao prédio público? Nenhum objeto, nenhuma tentativa de danificação de nenhum objeto. O senhor tentou destituir o atual governo federal? Não, Impedir ou restringir o exercício de qualquer dos três poderes? de forma alguma. Em algum momento o senhor falou que é policial é, civil do Estado do Rio de Janeiro há cerca de 2 décadas, correto? 18 anos. Perfeito. Nesses 18 anos, o senhor nunca respondeu a nenhum processo administrativo disciplinar ou qualquer delito que possa manchar a sua ficha funcional ou até sua vida pessoal. O senhor tem família constituída, o senhor já falou isso para a gente. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é: algum dos atos que o senhor tomou se manifestando de livre e espontânea vontade, conforme a Constituição prevê essa possibilidade, o senhor acreditava que isso algum dia poderia lhe colocar na situação que o senhor se encontra detido hoje, respondendo um processo criminal? De forma alguma. Sempre Excelência. pacificamente me manifestando. Perfeito, Excelência. Agradeço, doutor Bruno, doutor Vinícius, sem mais perguntas.
Excelência, o áudio está fechado. Muito obrigado, doutor. É tanta coisa, às vezes, que a gente fica aqui. De vez em quando, uma coisa vai ou para mais ou para Verdade, menos. verdade. Mas agradeço, né, os advogados, as perguntas, a PGR, encerrado o interrogatório, encerrada a instrução criminal. E passando à fase do artigo 402 do CPP, né, será concedida vista pelo prazo comum, frise-se, de 5 dias para que PGR e defesa requeiram suas alegações finais. Pronto, eu vou buscar agora aqui a audiência de custódia dele, que Xandão já mandou recolher pra cumprir pena, tá ligado? Sem pano. No voto de Xandão, disse que no interrogatório dele agora não explicou se era policial, se era judicial, eu terminei lendo. Aí terminou sendo um resumo do que ele viria a falar. Mas enfim, vou trazer aqui a audiência de custódia dele agora, pra nós se divertir. O bom que o plano de fundo é igualzinho do depoimento da audiência de custódia de Daniel Silveira. Capaz de ter sido o mesmo canto, tá ligado? Enfim, bora dar sacada aqui. Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Carlos Eduardo? Sim, senhor, sim, excelência. Boa tarde. Muito bem. Vamos iniciar aqui a audiência de custódia do réu Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva. Eu já faço a seguinte observação de que o objeto dessa audiência de custódia é um objeto restrito, né? O meu nome é Rogério Marrone, sou juiz auxiliar aqui do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e dentro desse objeto restrito me foi delegada a atribuição de realizar essa audiência de custódia. E o objeto é exatamente aferir a regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Ou seja, é exclusivamente este o objeto da audiência de custódia. Eventuais questões laterais, paralelas, o doutor Cristiano bem sabe disso, devem ser feitas por escrito, né? Peticionadas nos autos e serão submetidas com brevidade para o ministro relator. Ok? Ok. Podemos iniciar, então? Bem, senhor Anselmo, Excelência, o nome está errado do Anselmo, não é Carlos. senhor Anselmo, não, senhor Carlos, né? Está errado aqui no... Isso. Senhor Carlos. Tudo bem, senhor Carlos. Sim, sim. O senhor foi preso, né? E aqui vou lhe fazer algumas perguntas a respeito dessa prisão. O senhor tem o direito de permanecer calado, em silêncio, e eu, então, vou indagar se o senhor vai exercer ou se o senhor prefere falar. O senhor vai falar. Posso me manifestar conforme forem sendo feitas as perguntas, excelência? Perfeito. Senhor Carlos, vou fazer algumas perguntas pessoais. O seu nome completo? Carlos Eduardo Bom Caetano da Silva. A sua idade? 57 anos. O senhor reside aonde? Resido em Niterói. Niterói, em Itaipu, Niterói. O seu estado civil? Divorciado. Divorciado? Divorciado, senhor. O senhor tem filhos? Eu tenho um casal de filhos e 3 netos. Esses filhos dependem economicamente do senhor? Moram com o senhor? Minha filha e minha neta residem comigo da mesma forma que a minha mãe, que tem 83 anos. Qual é a sua profissão? Meu filho mora... Eu sou policial civil, excelência. Policial civil. O senhor tem alguma doença? Toma algum medicamento? Tenho arteriosclerose bilateral de carótida e pressão alta. O senhor já fez uso de substância entorpecente, senhor Carlos? Não, senhor. E foi condenado criminalmente em momento anterior? Não, senhor. Nenhuma condenação anterior. Tudo bem, senhor Carlos. Em relação ao cumprimento do ato de prisão, o senhor
vislumbrou alguma irregularidade ou o cumprimento foi adequado por parte dos policiais? A condução dos agentes policiais foi tranquila, muito bem executada. É a ordem de Xandão, pô. Oxi, Xandão tira a braba de 1000 graus. Ele fala que é pra pegar vocês com urbanidade. Perfeito. Doutor André? Obrigado, Excelência. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Dada a restrição da nossa delegação e o escopo da audiência de custódia, o Ministério Público vai se manifestar apenas e tão somente sobre o cumprimento do mandado de prisão. E conforme a própria narrativa do senhor Carlos Eduardo, foi um cumprimento tranquilo e de boa execução por parte dos policiais, razão pela qual não há qualquer irregularidade, qualquer mácula apta a inquinar de vício o cumprimento. Então, o Ministério Público se manifesta pela sua homologação, Excelência. Quanto aos demais pressupostos materiais e formais da decisão, serão objeto de manifestação oportuna nos autos. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Doutor Cristiano? Excelência, queria só se manifestar, embora fez esse registro de forma peticionando nos autos, quanto à integridade da situação, apesar de ter do que foi contido, né, na emenda ali da... Então, assim, nesse caso aqui, a ausência de contemporaneidade, a decisão da Corte, o HC foi pedido vistas pelo ministro Mendonça, que foi impetrado em relação dessa prisão preventiva que foi expedida pelo gabinete, né? Então, nós entendemos que, nesse sentido, há uma ilegalidade por conta dessa prisão, por conta justamente do fato do ministro Mendonça ter pedido vista. E não há trânsito julgado ainda definitivo dessa ação penal que está em curso. Que, mano, é André Mendonça? Oxi, aquele lá é café com leite, meu velho. Conta não, tá ligado? Ele não teve a humildade e a coragem de se declarar suspeito. Aí quer ficar tumultuando nos bagulho. Consegue não, meu velho. Então, os 3 quesitos que gostaria que ficassem registrados, Excelência, que é a pendência de julgamento do mandado de prisão em definitivo, a ausência de contemporaneidade, como eu disse, antes do ocorrer do trânsito em julgado e também referente ao pedido de vista do ministro. Então, nós entendemos que, nesse caso, não há nexo vislumbrando com o artigo 312 do Código de Processo Penal, que pudesse fazer com que houvesse essa regressão, até porque o senhor Carlos está disse no depoimento, a autoridade policial que fez o cumprimento da mandado de prisão, por questão da dignidade da pessoa humana, atingir o fato ali sem ter nenhum problema em relação à condução do senhor Carlos, né, nessa ação. Então, assim, a gente até agradece pelos agentes policiais terem dado essa oportunidade para ele nessa condução junto até Benfica, né, no presídio ali. Então, nesse sentido, a defesa pede, então, que não seja homologada a prisão e não seja dada a prisão, convertida em prisão preventiva por conta desses fatores. Até porque ele não está descumprindo nada, está cumprindo normalmente, tem essa comorbidade, como ele disse, que afeta ao fato, mas, de qualquer forma, tem que ser lembrado neste momento. Muito bem. Doutor Cristiano, como eu disse, essas questões que o doutor Ora vem a suscitar, elas devem ser objeto de análise pelo próprio ministro, né? Portanto, aqui, dentro da minha atribuição limitada, diante da inexistência de irregularidades no cumprimento do mandado de prisão preventiva do réu Carlos Eduardo, eu dou por homologada a sua prisão.
E declaro, então, encerrada esta audiência. Muito obrigado a todos. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Muito boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. André Mendonça, uns dias atrás estava aí querendo saber das imagens do Ministério da Justiça de Flávio Dino. O cara desse merece nem ser levado a sério, meu irmão. Oxi, quanto mais um pedido de vista dele. Enfim, oxi, por mim, a pena desse bicho era pra ser maior. Xandão, na verdade, no fundo, ele pediu 17 anos, né? Só que Lewandowski tinha saído de férias e Bray Pai tava com um volta a menos. Aí, diante lá do dado momento, terminou ganhando esse desconto aí de 6 meses. Que eu já fico indignado. Que aí esse bicho aí era pra ser mais de 40 anos, pô. O cara policial e tudo mais. Oxi. Enfim, pessoal. Vou encerrando já o vídeo por aqui. Peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Comenta qualquer coisa, é muito importante pro vídeo chegar mais longe. Deixa like também. E se não for inscrito no canal, se inscreve. Tô pertinho dos 100 mil, meu velho. Se não for inscrito aí, fortalece nós. Tô a fim de chegar logo. E um feliz ano novo, tá ligado não? Pra todos nós. E que 2025 seja repleto de churrasco. Bem muito fogo no gado, papai. Se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!